Hoje essa live é uma live muito importante, nós vamos começar a semana, eu sempre gosto de começar a semana com uma live que vai, assim, te ajudar muito até na semana, assim, tipo, todos os dias. E o que nós vamos falar? Nós vamos falar hoje sobre crises. Me responde aí, quem nunca passou por uma crise? Fala comigo, você já enfrentou alguma crise? Muitas crises de existência já enfrentei, eu também já enfrentei muitas crises existenciais. E eu sei o quanto isso, Uberlândia, olha a Valquíria de Uberlândia, e eu sei o quanto isso é forte. Mas foi um período bem curto, graças a Deus mesmo. Várias crises, porque hoje nós vamos aprender como sair das crises e de maneira leve. Quando ela chegar, você já sabe como se posicionar. Quando você se posiciona, fica tudo tão mais fácil, fica tudo tão diferente. Eu tirar essa música. Muitas, em todos os sentidos. Todos nós já passamos por crise. Mas antes de começar, porque esse é o primeiro passo, era o que eu já ia falar, eu quero ler com vocês. A gente sempre começa pegando aqui parte da nossa herança, porque eu recebi uma grande fortuna. Meu pai, ele faleceu e ele era um homem muito rico, mas eu não sabia disso. E ele fez um seguro bilionário para mim e tá lá no banco. Se eu não conhecer dessa herança, o banco não vai vir aqui. Aline, ó, tem um dinheirão aqui para você. Por isso eu preciso conhecer, olha isso aqui. Eu preciso conhecer a herança que eu tenho. Por isso, todos os dias, a gente não vai começar nenhuma live. Eu não começo um dia, você não comece o seu dia sem tomar posse daquilo que é seu. E aí eu quero perguntar, vocês já apertaram o aviãozinho aqui? Vocês já apertaram? Ah lá, a Luciane já colocou aqui para nós no Facebook também. Aqui no Instagram e no Facebook, você fecha os comentários, não fecha a live, você fecha o comentário, vai lá em compartilhar, copia o link e manda no WhatsApp. Vocês aqui, manda no Instagram. Eu quero perguntar aqui, antes de começar, antes de ler a nossa herança, eu quero perguntar, quem aí já compartilhou com no mínimo 5 mulheres? Coloca sim para mim quem já compartilhou. Se agora nós estamos com 40 pessoas, nós podemos fazer muito mais para que mais pessoas sejam libertas. Você não gosta de receber esse conhecimento para te libertar? Pois é. E assim, quanto mais pessoas libertas, melhor será a nossa sociedade. E menos você vai precisar preocupar com a vida dos outros, menos você vai precisar preocupar quando seus filhos saírem de casa. Porque se todo mundo cuidar da própria vida e da própria família, todos nós seremos mais que vencedores. Olha lá, a Janaína já compartilhou, pratos à mesa compartilhada, Maria do Socorro, bom dia. Olha lá, a Lenilza também, eu já compartilhei, a Cíntia já compartilhou, a Marisa também compartilhou, Fabi compartilhou, Suelen, perfeito. Então, vamos lá. Hoje eu vou ler Provérbios 14 com vocês, porque hoje nós vamos falar os 5 passos para vencer a crise. Essa live é uma live muito poderosa e eu tenho certeza que vai mudar a sua vida, vai fazer você ter uma nova visão, um novo olhar para suas crises, e você vai entender que toda crise ela é boa. Como assim, Aline? Calma, porque isso é o segredo que eu vou te contar. Toda crise é boa. Vou anotar aqui. Toda crise é boa. Eu tenho certeza que você tá aí com papel e caneta, porque você nunca vem para uma live do Amor em Casa sem papel e caneta. Provérbios 14, eu vou ler só alguns versículos. Pega esse código e decola na sua vida. Olha isso aqui. No versículo 1. A mulher sábia edifica a sua casa. Você já ouviu esse versículo infinitas vezes. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Quem anda direito teme o Senhor, mas quem segue caminhos enganosos o despreza. A conversa do insensato traz a vara para suas costas, mas os lábios dos sábios os protegem. O sábio, para começar, ele fala muito menos do que ele escuta muito mais do que ele fala. A pessoa sábia. Aqui já nos diz que quem é sábia edifica a casa. Você tem edificado a sua casa? A sua casa tem sido
um refúgio de amor e paz? Deus é amor, Jesus é o príncipe da paz. A sua casa é esse refúgio? Porque é impossível, gente, e é muito engraçado. Eu conheço pessoas, e é maravilhoso essa trajetória com mulheres, já tem um tempo que eu tenho estado muito perto de mulheres, mentoreando mulheres. Eu sou uma pessoa que tenho múltiplos mentores, eu não tenho só um mentor. Provérbios 14, eu li do 1 ao 3. Provérbios 14, do 1 ao 3. E não adianta, e essa oportunidade de ter conviver com várias mulheres, eu conheço mulheres que eu vou na igreja todos os dias. E eu faço isso, eu faço caridade todos os dias, eu dou todos os dias, mas é aquela pessoa que não tem um pingo de sabedoria, é aquela pessoa que é altamente reativa, é aquela pessoa que escutou aqui, não teve nenhum filtro e já liberou aqui. Não existe um filtro daqui com aqui. Falta de sabedoria. E aí, essa pessoa não sabe aproveitar as oportunidades da crise. Por quê? Porque ela nem parou para analisar o que ela está vivendo. Ela simplesmente reagiu. E aí, é essa mulher insensata. Então, não depende quantas vezes você vai na igreja, é quantas vezes você permite que o seu pai tome conta da sua vida e dirija seus passos. Quantas vezes você se permite ser guiada pelo Espírito Santo que habita dentro de você. E esse período de pandemia, ele está sendo maravilhoso, porque está caindo por terra grande parte da religiosidade que tinha na minha e na sua vida, na vida das pessoas que Deus tem chamado para um lugar de intimidade. E quando você descobrir quem você é e resgatar aquilo que é seu, ativar a intimidade com o seu pai, você vai decolar. Você vai ser aquela pessoa que, da mesma forma que Pedro passava e a sombra dele curava, você vai ser essa pessoa. Por quê? Porque você vai estar curando a sua casa, curando a sua família. Por que que hoje você não tem vivido tudo aquilo que Deus tem para você? Porque nas crises você se desespera. E o pior de tudo, além de desesperar, você entra dentro do olho do furacão. Você entra dentro da turbulência. E eu vou te ensinar a olhar com os olhos de fora da turbulência para que você saiba resolver o problema. Os problemas sempre vão existir e eles são excelentes. E todo problema tem a solução. O meu primeiro problema foi meu relacionamento com a minha filha há alguns anos atrás. Ela era uma criança. Esse meu primeiro problema foi o meu primeiro grande passo para ter intimidade com meu pai. Foram vários dias de choro, só que eu estava dentro do olho do furacão. Eu não conseguia olhar fora dele, mas o Senhor estava cuidando de tudo. E foi nesse período que eu mais me aproximei de Deus. Por quê? No desespero. Infeliz de você que busca Deus no desespero. Porque quando você descobre que ele habita dentro de você, você aumenta dentro de si o poder da gratidão. E aí você não busca ele no desespero, você é grata porque ele está com você o tempo todo. Para de viver de circunstância. A pessoa que vive de circunstância é aquela que fica desesperada achando que Deus não existe ou que Deus não fala com você. Por quê? Porque você não conquistou um relacionamento. Nós estamos aqui para conquistar relacionamento. Ele quer nos relacionar conosco. No culto de ensino, Deus falou muito conosco sobre cuidar da nossa própria vida, justamente. É um barquinho à deriva. A sua vida é um barco. Você está em alto mar. Nós estamos em alto mar. Aí tá. Você está aqui do meu lado e o seu barco começou a dar problema. Quando eu vou cuidar do seu barco, eu tenho que descer do meu. Quando eu desço do meu, o meu barco fica à deriva. E aí você está cuidando do filho do outro e não está olhando o seu filho. Você está cuidando do marido da outra. Ai, mas ele é custoso. Ah, mas ele fez isso. Ai, ele é sem vergonha. Você viu o que ela fez? Você viu isso? Enquanto isso, você está deixando o seu de lado. Aprenda a cuidar da sua vida. Eu aprendi isso com um dos meus mentores, que é o Pablo, e foi fantástico. Hoje eu não cuido da vida de ninguém. Ajudar. Gente, não é, você não ajuda.
Você transborda aquilo que é seu. A forma que eu tô cuidando da minha casa é vindo aqui transbordar aquilo que Deus colocou no meu coração. Mas para eu vir aqui transbordar aquilo que Deus colocou no coração, primeiro ele falou comigo e primeiro eu já cuidei da minha casa. E eu não vim aqui para falar da vida dos outros. Você está entendendo essa diferença? Para de cuidar da vida dos outros, é para de tentar ajudar aquilo que não é papel seu. Mesmo porque o único que pode resolver todos os nossos problemas é Deus. E ele coloca na nossa vida mentores. Aí sim, o mentor pega na sua mão e te leva para um caminho adiante. O mentor, ele passou por coisas que você ainda não passou e ele vai encurtar esse caminho. Por isso eu tenho a minha mentora espiritual, eu tenho a minha mentora de empreendimentos, porque eu não era uma empreendedora, eu precisei de ter uma mentora. Eu precisei de um mentor de inteligência emocional, porque eu não tinha inteligência emocional, e aí eu que fazia o quê? Eu entrava dentro das crises. O problema é que nós vamos comprando um monte de coisa e não aplica nada. Por quê? Porque nós não estamos aptas para entender e se relacionar com a nossa essência. Mas vamos lá, aos 5 passos para vencer na crise. Anota aí. O primeiro passo. Obrigado pelos coraçõezinhos, vocês estão mandando, e eu quero perguntar de novo, já compartilhou? Eu vi que entrou pessoas aqui depois, vocês já compartilharam a live? Qual que é o primeiro ponto para vencer as crises? Você precisa pensar, você precisa ser sábia e pensar que as escolhas que você faz têm consequência. Você está no meio do furacão, você está no meio de uma crise, no meio de uma crise de relacionamento com seu esposo. Como que você vai agir? Você vai tirar os olhos da situação, tirar o foco dele e colocar o foco, não é por que eu passo isso, é para que eu passo. Pare de ficar questionando o porquê. Uma mulher sábia, ela nunca fica questionando por que isso, por que aquilo, por que isso. É para quê? Por que para quê? Porque tudo existe um propósito. E quando você pega isso, pega esse código, tudo existe um propósito, todas as suas lutas, elas passam a ser boas. Por quê, Aline? Como assim? Como que a crise é boa? Porque é na crise que você tem as maiores estratégias para conquistar o próximo nível na sua vida. Sai da situação, para de perguntar o porquê e pergunte para quê. O para quê é entender que tudo tem um propósito. E todos os nossos problemas, todas as nossas crises são para nos capacitar para o próximo nível. Entenderam isso? Só que se você não é uma pessoa sábia, você não consegue sair do problema, olhar ele de fora, você não consegue sair da crise, olhar porque aí você vem para a crise. A crise está aqui, você entra aqui nela. Você não consegue entender daqui. Sabe por quê? Porque quando você fica perguntando por que você está entrando aqui, você está entrando aqui. Quando você está de fora, você não se deixa contaminar por isso e entende para quê. O para quê vai te levar um nível adiante. O para quê vai te revelar qual que é o próximo passo que você deve dar. Então, hoje, a partir do momento que eu entendi isso, vem uma crise. Eu falo, Deus, muito obrigado, porque eu sei que o próximo passo está por vir. Então, para quê e onde eu tenho que aprender com isso? O que eu vou aprender com isso para me levar no próximo passo? Porque quando vier uma crise maior, isso aqui já não vai me paralisar. Porque nós vencemos de glória em glória, e isso é de glória em glória, de crise em crise. Eu sei que toda luta, ela não é contra a carne. Outro drive mental. A nossa luta não é contra a carne, mas é contra principados, potestades e dominadores desse século. Vocês concordam com isso? Está lá em Efésios 6. Quando vier uma afronta, a nossa luta não é contra a carne. Quando vier uma afronta, aquela pessoa fala mais dela do que sobre você. É um caminhão de lixo que ela quer despejar e ela está procurando em quem? Então, se você não tem sabedoria suficiente, você vai entrar nessa onda. Você vai entrar nessa energia da crise. E, gente, não existe crise boa. A crise sempre nos leva a um patamar acima. Mas ela sempre tem um preço. E dói.
Crescer dói. Crescer dói. Mas depois que você cresce, ninguém te segura. Então você está aqui para crescer. Então a primeira coisa que você precisa ter para passar por tudo isso, para vencer todas as crises, para se tornar mais que vencedora, o primeiro passo é ter sabedoria. Sem sabedoria você não consegue. A crise faz crescer, justamente. Sem sabedoria você não consegue crescer na crise, porque você entra dentro dela. E quanto mais dentro você entra na crise, mais difícil é de sair. Presta atenção, parece que quando acontece um problema, você entra dentro dele, vem outros muito maiores em volta. Você começa a ter uma crise no seu relacionamento familiar, logo você começa a ter uma crise com seu filho, no seu relacionamento matrimonial, logo você começa a ter uma crise com seu filho, logo você começa a ter uma crise financeira, logo você começa a ter uma crise com seus pais, logo você começa a ter uma crise com seus amigos. Por quê? Porque você se deixou envolver por ela. Você não teve sabedoria para resolver a primeira. Você desesperou. Você conhece aquele fato? Eu desesperei? Justamente. Você desesperou. Então, tenha sabedoria para não entrar na crise. Pare de perguntar por quê. Entenda para quê. O para quê vai te levar a um nível acima. Isso é transformador, sabedoria do alto. Crise é oportunidade. Uau, Núbia, justamente isso. Crise é oportunidade. Quem consegue pegar esses códigos e entender que a crise é uma oportunidade de você despontar, tem uma vida muito mais leve. E hoje você está aí chorando, reclamando, murmurando, porque você deixou se levar pela crise por falta de sabedoria. O segundo passo, acreditar por meio da fé que pode resistir. Você pode resistir. E como você pode resistir? Somente através da fé. Por quê? Por que fé? Fé é aquilo que a gente acredita naquilo que a gente não pode ver. Então, de fora da crise, eu acredito por meio da fé que essa crise é para me levar num próximo passo, que essa crise é para me capacitar para um nível acima, que essa crise é para me fortalecer. E isso, gente, é só através da fé. Porque quem não tem fé entra dentro também da crise. Você está passando por um problema de vício com os seus filhos. Seu filho está viciado. E ele está num grau muito alto. Gente, só a fé faz você caminhar. Só a fé faz você ter dias leves. Como assim, Aline? Porque quem tem sabedoria, quem tem fé mesmo, gente, né? É muito engraçado falar de fé, porque a gente usa mais a fé testada quando você tá na crise. Eu tenho fé, tá tudo lindo, gente, tá tudo perfeito. Eu tô super bem, eu tenho saúde, eu tenho família estabilizada, eu tenho filhos saudáveis, eu tenho condição de colocar o alimento dentro da minha casa, eu tenho muita fé. Agora, quando você está passando por uma crise, é aí sim que você pode fortalecer a sua fé. É a oportunidade. E é impossível vencer uma crise sem fé. Porque sem fé você vai na força do seu braço. Na força do seu braço você vai entrar de cabeça dentro de uma crise. Não brigue com a crise. Não brigue com ela. Triunfe sobre a crise. Como? Tendo fé. Tendo fé. E a fé, gente, o mais interessante disso tudo, porque é a fé que te leva a ter ação. Porque na crise você vai precisar ter uma ação. Se você tá fora dela, você consegue ter ação. Se você entrou dentro da crise, ó, a barreira dela te prende e você não tem essa ação. Então, é através da sabedoria, é através da fé que você olha de um olhar externo da crise. Você está vivendo a crise, mas não entrou dentro dela. Com o olhar externo de fé, você consegue agir, porque nós vivemos de ação. A parte de Deus já está pronta. Ele já fez todas as coisas, mas aquilo que é seu, você tem que fazer. Você tem que agir. E qual que é a ação? Aí vai depender da sua sabedoria ou da não sabedoria. Porque a ação, ela sempre vai existir.
Inclusive a ação de cruzar os braços. Eu precisei de uma ação para cruzar os braços. Então, a ação ela sempre vai ter. Mas a ação que vai trazer resultado, ela é baseada na fé e com a sabedoria que Deus já entregou para você. Deus trabalha em nós na crise, isso mesmo. O que fazer quando alguém chama atenção no serviço? Se você, humildade, se você entende que você está errada, reconhece o erro e faz. Se você sabe que você está certa, faça perguntas poderosas para entender por que ele falou aquilo. Então vamos lá, passar para o terceiro passo. Pensar que a crise é algo que faz parte da nossa vida. Por que é algo que faz parte da nossa vida? Porque como uma das nossas seguidoras nos disse aqui, é a crise que nos leva a um nível acima. Então, nós passaremos sempre por crises. E existem infinitas crises. O grande problema é quando você se deixa dominar por ela. E quando você pensa assim, gente, a crise é algo natural. Então você passa a ter um olhar de naturalidade. Um olhar de naturalidade não significa que você não está sofrendo, não está passando por dor. Não é isso. Eu respeito a sua dor e eu passo pelas minhas. A única coisa que eu entendo é que faz parte da vida para eu crescer. E todo crescimento dói. E eu quero crescer. Eu não nasci para viver desse tamanho. Quando eu entendo uma criança, eu penso, Deus, como tudo é perfeito, Ele faz todas as coisas perfeitamente. Primeiro, você é gerado dentro da barriga da sua mãe. Depois, você nasce. Depois, você precisa de cuidado. Depois, você começa a engatinhar. Depois, você começa a andar. Depois, você começa a correr. E aí, nós estamos em constante crescimento. Eu vou morrer crescendo. E não é porque eu vou ter lá 100 anos que eu não estou crescendo, não. Sabe por quê? Porque todos os dias eu nasci para desfrutar. E todos os dias eu nasci para aprender algo novo. Todos os dias. Todos os dias. Eu nasci para fazer os 3 Es. Estudar, ensinar e executar. Todos os dias. Sem crise não há crescimento espiritual. Lúcia, e eu falo sem crise, não há crescimento em nenhuma das áreas das nossas vidas, porque nós entendemos que nós não somos apenas seres espirituais, nós somos seres triunos. O que é um ser triuno? Existe um espírito, existe uma alma e existe um corpo. Eu não cuido só da minha área espiritual. Eu cuido também da minha área emocional, eu cuido da minha alma. E eu cuido também do meu corpo. Eu estava conversando sobre isso com meu esposo ontem. Porque muitas vezes, aí eu cuido só do espiritual, mas eu esqueço o mundo natural, gente. Existe a parte que é nossa. E aí, eu enfio dentro de mim um monte de comida que faz mal, eu não faço um exercício físico, eu não estou cuidando do meu corpo, que é o templo sagrado do Espírito Santo. Adiantou cuidar do espiritual? Não. Ah, então a Aline falou que não é para cuidar do espiritual. Não, não é isso. Você precisa entender. Tenha a mente aberta para entender o que eu estou falando. Nós somos seres triunos. Corpo, alma e espírito. É espírito, alma e corpo. E o espírito comanda todas as coisas. Todas as coisas. E depois passa para o quê? Para minha alma, que são as minhas emoções. Se eu não controlar as minhas emoções, não adianta eu ficar de joelho o tempo inteiro, gente, porque existe a minha parte. Existe a minha parte. E não adianta eu controlar o meu espiritual, eu controlar as minhas emoções, que é a minha alma, e não controlar o meu corpo. Eu vou agir pelo meu corpo, e aí eu não cuido da minha vida, eu não cuido do meu corpo. Eu acabo com aquilo que Deus me entregou. Por quê? Pela decisão que eu tomei. Então, o terceiro passo para você vencer a crise é entender que crises são naturais. E que crises faz parte da nossa vida para nos levar a um próximo nível. Vocês estão entendendo o quanto isso é forte? O quanto isso é poderoso? Olha, Selmy, quando eu descobri que meu filho estava usando drogas, fui buscar de Deus. E só parei quando tive vitória. Hoje meu filho é bênção e sempre foi. Olha o que ela disse. Ele sempre foi uma bênção. Ele sempre foi uma bênção. Drive de gente poderosa e abundante. Ele sempre foi uma bênção. Ele estava num momento de crise. E é através da fé em Deus que nós saímos dela.
E não adianta você querer lutar as suas crises com a força do seu braço. Somente com a sua alma e com seu corpo, você não vence crise. Se você não fortalece o seu espiritual. Ele é a base de todas as coisas. Fortalecer o seu espiritual é a base de todas as coisas. Não significa que você tem que abandonar os outros. É isso que eu falei. Que buscar em Deus é a chave do sucesso, porque só Ele pode nos dar a vitória. E é Ele que nos dá sabedoria, é Ele que acrescenta fé, porque a gente pede e Ele dá fé. E aí, aqui entra na parte das emoções, entra na sua alma. O passo 3, ele está ligado à sua alma. Pense que a crise é algo natural que faz parte da sua vida. Pense isso. Trata-se de processos que devemos passar. Trata de processo que nós passamos para nos levar a um próximo nível. É nas crises que aprendemos a cuidar da vida da gente. Justamente, Márcia, na crise eu aprendo a cuidar da minha vida. Então, quando você aprende a cuidar da sua própria vida, presta atenção, as crises diminuem, porque você muda seu olhar, você fica mais pronto. Quanto mais pronto você está, menos crise você enfrenta. Pega esse código. A crise é natural. Só que quanto mais crise você tem, é porque menos inteligência espiritual e emocional você tem. Quanto mais crise, anote isso aí, quanto mais crises você passa, é porque você está com menos inteligência espiritual e emocional. Porque a crise é da forma que você vê. Todos nós passamos por crise, mas à medida que nós vamos fortalecendo aquilo que já é nosso, ativando aquilo que já é nosso, a gente passa a entender que não existe crise, existe trampolim. E aí você sofre menos. Uau, isso é muito forte. Antes de ser governador do Egito, José foi para o poço e depois para a prisão, justamente. Mas nunca deixou de ter um olhar de abundância. Por isso que nós passaremos por todas elas e seremos mais que vencedores, para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Quarto passo, senão a gente vai encerrar, vai acabar. Evite áreas de fraqueza. O que é evitar áreas de fraqueza? Todas nós temos as nossas áreas de fraqueza. Como que você vai evitar essa área? Fortalecendo-a. Fortalecendo através da sabedoria e da fé. Você consegue se fortalecer através do passo 1 e do passo 2. Então, evite as suas áreas de fraqueza. O que é evitar a área de fraqueza? Fortalecer onde você é fraca. Eu não tenho inteligência emocional, fortalece a sua, porque você vai precisar. Porque na crise você precisa dela. Aline, eu sou reativo. Fortalece isso, coloca mais drives mentais aqui. Coloca mais drives mentais aqui, para que você não seja reativa. E aí, o que você vai se fortalecendo nas suas fraquezas, porque todos nós temos. Corra delas, fortaleça nelas. Evite criar atritos nelas. A crise faz parte do processo de amadurecimento em Deus. Ele nos molda e nos transforma. Vamos sendo forjadas em nosso caráter. Com certeza, Tati. Com certeza. Deserto é lugar de passagem. Não fica lá. Vai passar e sair lá na frente vitoriosa. Justamente. O deserto é um lugar que você passa. Não permaneça no deserto. Pessoas vitimistas amam deserto. Pessoas vitimistas ama deserto. Anotou isso? A partir de hoje, você vai continuar nesse sentimento seu de vitimista, viver nessa crise sua existencial. Isso tá no seu inconsciente, mas é você que pode sair desse lugar. Eu tô aqui de mão dada, ó. Se você quiser, vem, porque você vai sair. Mas depende de você, não depende de mim, não depende de Deus, não depende do seu marido, porque a parte dele já tá pronta. Áreas de vulnerabilidade, existe áreas de vulnerabilidade, se fortaleça nela, enquanto não se fortaleceu, evite elas. Passo 5, não dê muito crédito para a crise. O que é não dê muito crédito para a crise? Quando você dá muito crédito para a crise, é porque você entrou dentro dela. Você só consegue não dar crédito para a crise se você está do lado de fora da crise, analisando com o olhar externo, tendo sabedoria e fé é ação, e agindo de maneira sábia em torno dela. Então, olha aqui, não dê crédito para ela, saiba que é passageiro. O que é dar crédito para a crise? É imaginar que ela nunca vai passar.
Então, o quinto passo é não dê crédito para a crise. Ela vai passar. Não se torne amante da crise. Ela vai passar. Se fortaleça nesses passos e entenda, você já é vitoriosa. Você já é vencedora. A crise é trampolim para quem tem um nível acima. Para quem sabe gerir esses 5 passos, a crise é boa. E era isso que eu queria falar. Toda crise é boa. Toda crise é boa porque ela te leva a um nível acima. Só que se você não conseguir identificar esses 5 passos e ser guiadas por ele, a crise vai te matar. Só que quem escolhe se a crise te mata ou te fortalece é você. E eu quero te fazer a pergunta hoje. A crise que você está passando, ela está te levando a um nível acima? A partir de tudo isso que você ouviu aqui agora. Essa crise é boa? Responde aí para mim. Agora me responde. Não é possível que vocês não tenham crise. Responde aí agora. A crise que você está passando é trampolim ou ela é seu amor? Você virou amante da crise. Você não quer sair de dentro dela? Eu estava com problemas de ansiedade. Eu determinei que não quero isso para minha vida. Eu determinei e falei com Deus. Eu sou mais que vencedora, justamente, drive mental. Marci, parabéns, parabéns. Eu tenho certeza que você vai voar muito alto e vai elevar o nível da sua vida num processo hard de mudança aí. Estou sendo forjada na crise para ser referência. Amém. Estava, Érica. Eu tenho certeza. Você já entendeu, Érica? Cada um dá o que tem. Você já entendeu que você é filha amada, é linda, é poderosa, tem poder e glória dada por Deus sobre a sua vida. E essa crise você já não está nela mais. Você está pronta para a próxima. Aquela do passado você já não está nela mais. Você já se preparou para a próxima. Se dermos muito crédito para a crise, vamos ter dó de nós mesmas e entramos no estado de autocomiseração. Que aí esse é o vitimista, é o estado de autocomiseração. Ele ama isso, tá? Se a crise nos fortalece, somos fortalecidas no Senhor. Isso mesmo. Ah lá, ó. A Érica Andrade disse, a crise é um trampolim. Quando Jesus chamou, olha o que a Lê nos disse. Quando Jesus chamou Pedro para andar sobre as águas, ele foi, mas quando tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para os ventos, ele afundou. Não podemos tirar os olhos de Jesus. Não olhe para a crise. E eu acho maravilhosa essa passagem, que eu fico pensando o que é ousadia, intrepidez e coragem. Porque Pedro foi o único que afundou. Sabe por que Pedro foi o único que afundou? Porque ele foi o único que foi lá e fez. Ele foi o único que experimentou andar sobre as águas. E talvez a gente está precisando é dessa ousadia de Pedro, para não entrar na circunstância. E hoje eu tenho orado incessantemente por ousadia no Senhor, porque eu não quero viver num nível raso. E só vive o extraordinário quem tem a coragem de Pedro, porque ele não está preocupado em afundar. Ele apenas quer desfrutar daquilo que é sobrenatural. Só tem isso quem é ousado, viu, gente? Sabe por que você não é ousado? Porque você fica preocupando o que as pessoas vão pensar de você. Você não é ousada porque você tem medo do julgamento. O que as pessoas vão falar de mim? E aí você vai viver no quê? Na média, você vai ser uma pessoa sempre mediana. E aí ninguém vai reclamar de você. Como eu entendi que cada um dá o que tem, as pessoas falam mais dela do que sobre mim, o que eu quero? Eu quero é viver em ousadia e não me preocupar com o que você pensa a meu respeito, porque ele reflete mais sobre você. E eu vim aqui te ensinar também a fazer tudo isso. E eu vejo lá, gente, são 5 semanas e essas mulheres estão aqui transbordando. São 5 semanas que nós ficamos juntas. E nós temos aqui mais de 2 meses que nós estamos aqui. E eu tô vendo que tem pessoas aqui que ainda não estão transbordando e estão aqui todos os dias. Você está precisando que pegue na sua mão. Eu estou aqui para te ajudar. As crises nos promovem. Uau, pastor, isso mesmo. As crises nos promovem. Aline, você tem me inspirado a ousar. Glória a Deus, Fabi. Fabi, eu quero ver você transbordando em mesa posta na vida de muita gente, ensinando o poder da mesa posta para transformar e fortalecer famílias, ensinando mulheres a montar lindas mesas postas, e você já venceu todos os seus bloqueios para honra e glória do Senhor. A Dani Fraguito, que honra.
honra. Só vive o extraordinário quem tem a ousadia de Pedro. Não viva na média, justamente, larga de ser mediano. Mediano é aquela pessoa medíocre, que tudo tá bom, vive na mediocridade, né? Vocês entenderam. Vou repetir os 5 passos aqui. Essas lives têm transformado minha vida. Já me sinto uma mulher referência. Glória a Deus, pratos na mesa. Glória a Deus. Isso, trampolim. Avançamos em cada crise. Primeiro passo é seja sábia. Segundo é tenha fé. Fé leva à ação. Acredite por meio da fé. Terceiro passo, pense que a crise é algo natural, que é um trampolim para te levar acima. Quarto passo, evite e se fortaleça nas suas áreas de fraqueza. Todos nós temos. Não dê crédito para a crise, não supervalorize a crise. Esses são os 5 passos. Os 5 passos que te tornam mais que vencedora. E aí você espera que cai fogo do céu, gente. Não, é muito simples. É simples. Para quem está usando tudo isso daqui, é simples. É muito simples. Existe um grande segredo. Qual que é o grande segredo? Eu sempre guardo para o final um grande segredo. E outra coisa, eu já quero falar, quem vai estar aqui conosco na live de quarta-feira? Quarta-feira nós teremos convidada e o assunto tá top, sobre mesa posta. Quem vai estar aqui? Quem está aqui conosco na quarta-feira às 9h37 para o nosso encontro 9h37. Só que quem é abundante já tirou um print. Vamos tirar um print, você vai colocar o que você aprendeu nessa live, porque toda live a gente tem que sair daqui com uma ação. O que você aprendeu nessa live e, mais importante, você compartilhar com as pessoas para chamá-las para estar aqui na quarta-feira. Responde aí para mim quem vai estar na quarta e quem vai convidar amigas para estar aqui na quarta. Eu. Repete o passo 4. Evite as suas áreas de fraqueza, fortaleça nas suas áreas de fraqueza. E o grande segredo está em Lucas 22:46. Eu não vou falar. Você pesquisa. Sabe por quê? Você gosta de receber tudo mastigado. Sabe por quê? Você quer viver na média. Você não quer correr atrás. Então, Lucas 22:46. Vai lá e pega o código. Fechou? Fechou? Me contem, o que vocês acharam dessa live? Em uma palavra, o que essa live representou para vocês? A pandemia está sendo um trampolim, justamente. Para quem entrou dentro da pandemia, está chorando até hoje. 3 meses chorando. 3 meses está ali. Para quem não entrou nela, ela está sendo um trampolim e está se maximizando em todas as áreas da sua vida. Gente, tem gente que nunca ganhou dinheiro como agora, tá? Tem gente passando fome. Depende do olhar, depende daquilo que é seu. Se você pegar o código da riqueza, minha filha, e você entende, eu sou tão rica, só que ainda não chegou o dinheiro que eu sei que é meu. Mas eu já sei que é meu, entendeu? Então pega o código. E riqueza não tá a ver com financeiro, não, tá? Isso aí é live, já tem live sobre isso, para quem tá aqui. Crescimento, verdade, ativadora, muito bem, Fabi, ativacional, fortalecimento, peguei o código, um novo tempo, verdade, mente abundante, amém. E eu quero ver, na live de quarta-feira, se vocês realmente têm mente abundante, porque nós tivemos aqui 70 pessoas, vamos ver se vai ter mais. Só vai ter mais se você tiver mente abundante, porque você ensinou aquilo que você aprendeu e convidou a pessoa para estar aqui. Vamos orar, porque falta 1 minuto. Pai, muito obrigada, Pai, porque o Senhor todos os dias vem e derrama uma porção nova do teu amor sobre nós. O Senhor é aquele que nos instrui, o Senhor é aquele que nos leva num nível acima, Pai. Obrigada, Pai, porque através disso aqui eu tenho vencido ao teu lado tudo aquilo que o Senhor coloca na minha vida. O Senhor, Pai, tem me ensinado a vencer as minhas crises, Pai. O Senhor sabe como essas crises têm me levado a um nível adiante. E da mesma forma que o Senhor tem feito isso na minha vida, é o que eu peço que o Senhor faça na vida dessas mulheres. O Senhor é um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que faz infinitamente mais. Obrigada porque o Senhor tem atraído mulheres que querem ter uma vida diferente. Obrigada, Senhor, obrigada, meu Deus. Obrigada por essas pessoas que estão aqui. Pai, eu me coloco à sua disposição e também à disposição dessas mulheres,
para cumprir o teu propósito, Jesus. Que elas tenham um dia extraordinário, e que elas tenham a ousadia para viver tudo aquilo que o Senhor já preparou. E tudo seja para honra e glória do teu santo nome. Amém, amém. Gente, então, muito obrigada a vocês que estavam no YouTube, no Facebook. Cadê o like aqui? Porque senão o Facebook não vai entregar. Compartilha também no o Instagram, o YouTube não vai entregar. Compartilha também. Ah lá, a Selmi tá aqui falando que quarta-feira vai estar aqui. Na crise tem os que choram e os que vendem lenço, justamente. Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Cristo e são chamados segundo o seu propósito. Beijo, gente. Fiquem todas com Deus. Tchau, tchau. Obrigado!